nós estamos na linha, eu acho que já está no ponto, né? Nós estamos na linha aí com o meu amigo Luiz Gustavo. Luiz Gustavo Parisi, ele é piloto, né, de avião, ele nas horas vagas ele se dedica a fazer pesquisas, né? E dentre essas pesquisas ele se interessou em pesquisar a história da sua família. E nós ficamos lisonjeados em ver o trabalho que ele fez e principalmente dele aceitar o convite para estar aqui conosco, né? Falando desse trabalho de sua autoria, focando a caminhada, né, da família Parisi até chegar aqui, principalmente na nossa cidade de Conchas. Luiz, muito obrigado por participar aqui do nosso Giro de Notícias. Seja bem-vindo, né? E sinta-se à vontade para você cumprimentar os familiares e principalmente a imensidão de amigos que tem aqui em nossa região. Boa tarde, Frajola. Obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade. Boa tarde ao Jorge. Agradecer também ao Vismar, que foi quem nos colocou em contato, né? E uma boa tarde a todos os ouvintes e amigos que nos acompanham nessa tarde. Obrigado. Maravilha. Então, ouvimos aí os cumprimentos do Luiz Gustavo Parisi. Ele que é nascido aqui na cidade de Conchas, né? E com certeza aí teve essa curiosidade de buscar informações sobre os seus familiares e conhecer a história, né? Mas nós gostaríamos de saber. Luiz Gustavo, hoje você mora onde? Você tem suas raízes aqui em Conchas, mas ainda frequenta aqui ou está só aí na cidade grande? Como que é o seu dia a dia com relação a Conchas e a família? Frajola, eu tenho sim as minhas raízes ainda bem fincadas em Conchas, né? Cidade que eu amo. Já estou fora daí por questão de trabalho desde os 18, 19 anos, né? Moro aqui em São Paulo, mas sempre que posso estou presente aí na nossa querida Conchas. Maravilha. Luiz, qual é hoje a sua formação acadêmica? Eu sou piloto de linha aérea, Frajola, e, portanto, também fiz um curso de gestão de empresa aérea e cursei uma parte do curso de psicologia. Então, uma das áreas não tem muita relação com a minha profissão, né? Mas, enfim, de formação, sou piloto de linha aérea já há 22 anos. Tá certo. E aquela coisa, onde veio essa inspiração? Foi nos ares? Foi em casa? Foi a saudade da família? O que te levou a escrever esse livro? Olha, Frajola, eu antes de começar, de me atrever, né, nessa coisa da escrita, eu já havia me interessado bastante pela pesquisa sobre a origem da minha família, né, há mais de 10 anos ou quase 10 anos já eu faço essa pesquisa. E depois fui me aprofundando cada vez mais, percebendo que junto com essa pesquisa que eu fiz sobre a família Parisi em específico, veio muita coisa, muitas descobertas acerca de outras famílias também que foram parar em Conchas, como a família Tomazella, Bertin e tantas outras que praticamente traçaram o mesmo caminho, né? Tiveram a mesma trajetória desde a Itália até chegar no município de Conchas. Praticamente todas elas fizeram a mesma trajetória, passando em sua maioria pela cidade de Tietê inicialmente, onde trabalharam, né, nas fazendas de café no final do século XIX. Entendi. Eu lembro que eu tive a oportunidade de conhecer, e até aqui quero render a nossa homenagem aqui, a um saudoso escritor e poeta, o senhor Nelson Malheiros. O senhor Nelson, eu tive a oportunidade de ter ele como colunista do nosso informativo, e ele contava muita história, tá, de sua família, da família dele, e inclusive tem vários livros também publicados, né? E ali eu comecei a me interessar, né, em conhecer mais um pouco a nossa região, e principalmente entre Conchas e Pereiras, onde também nós tínhamos ali um escritor, um poeta nato, que era o doutor Paulo Fraletti, saudoso Paulo Fraletti, aí em seguida o senhor Haroldo Miramontes, né? Então são nomes assim que a gente teve o privilégio
de usufruir um pouco do conhecimento deles, e a gente fica feliz. E agora, ver um jovem ainda como você, da mesma faixa etária nossa, né, se interessando em pesquisar a origem da família, e assim como tantos outros jovens que a gente está podendo aí incentivar a partir de agora dessa sua participação. Mas quando você decidiu escrever, pôr no papel, que eu acho que de início era uma curiosidade sua, né, de conhecer, e depois você acho que teve a intenção de compartilhar isso com os demais. Existia assim, o porquê, esse público-alvo que você imaginava, era só a família ou não? Frajola, antes de mais nada, você mencionou aí o grande Nelson Malheiro, né, que junto com o Daniel Crepaldi fizeram uma obra maravilhosa, né, Em Busca de Raízes, um livro referência para qualquer assunto da história de Conchas, livro este que eu mergulhei de cabeça para saber vários detalhes que eu utilizei depois na minha história, né. Então, depois de ter pesquisado bastante, de eu mesmo ter me surpreendido com as descobertas, a forma com que haviam vivido os meus antepassados na Itália e o que os motivou a migrar para o Brasil, enfim, alguém me deu a ideia, me perguntou, por que você não faz um livro contando tudo isso que você descobriu? E um belo dia eu comecei a escrever, e o primeiro parágrafo da história, quando eu comecei a escrever, foi saindo um texto num formato de romance histórico. Então ele não é apenas uma descrição, não é uma escrita narrativa, mas porque eu comecei desse jeito, narrando e criando um cenário, uma novela, né, uma parte de um filme, vamos dizer assim, e foi assim que eu continuei escrevendo. Isso que fez com que demorasse tanto para eu acabar, porque foi uma maneira bastante difícil para mim, né, apenas como piloto aí, me atrever na arte da escrita aí, foi o que me complicou um pouco. Não foi apenas uma narrativa, mas assim, a criação de um romance factual, né, com base em tudo que eu havia pesquisado. E aí foi saindo o livro. Levou, na verdade, entre idas e vindas, aí quase 5 anos. Maravilha, viu? Nessas pesquisas, você disse que teve como referência já o saudoso Daniel Crepaldi também, e o professor Nelson, dentre outros nomes que a gente tem aí. Mas e as pesquisas? Isso como foi feito? Você foi visitando familiares, foi abrindo baús, foi buscar essas informações que hoje estão contidas no livro. Frajola, eu costumo dizer que esse livro foi um conversar com os mortos, né? Eu pesquisei e busquei as informações todas em registros de cartório, das igrejas, quando os registros eram mais antigos, né? E até nos cemitérios. Então eu fui montando esse quebra-cabeça com as datas de nascimento, casamento, morte, acontecimentos das vidas deles. Algumas entrevistas eu fiz com o pessoal mais velho, né? Que ainda tiveram a oportunidade de conviver com essa última geração de italianos que vieram para cá, que vieram parar em Conchas. Tive a felicidade ainda de conversar com alguns deles, né? O Benito Tomazella foi uma pessoa que me esclareceu bastante coisa, me contou alguns relatos que ele havia ouvido dos mais antigos. Então fui formando esse quebra-cabeça, à base de pesquisa em cima de documentos e das viagens que eu acabei fazendo para a Itália, as oportunidades que eu tive de visitar a cidade de Adria e algumas cidades da região, e acabei indo para lá 5 ou 6 vezes para descobrir tudo que eu podia, né? A casa onde viveram, quem eram afinal essas pessoas, esses meus antepassados, que eu próprio não tinha a menor ideia de quem haviam sido. Para mim foi tudo surpresa, por isso eu escrevi com tanta satisfação toda essa história. Lembrando que no final da história acaba não se tratando apenas da história da família Pares, né? Ela se estende para praticamente todas as famílias de italianos que foram parar em Conchas.
Então nós estamos ouvindo aí o Luiz Gustavo Pares, ele que fez um relato, né? Ele, por curiosidade aí de conhecer esse fluxo migratório, participou, né? Fez parte, ele acabou aí, como ele fazendo um relato aí de outras famílias, né? Ele se identificando com histórias que percorreram esse mesmo caminho. E a gente tendo a oportunidade de ver isso nas páginas, né, de um livro que certamente está à disposição não só da família Pares, mas de todos que se interessam por história, né, e que se interessam aí por trajetória de vida. Vocês podem ver, nós temos aí Partiremos ao Amanhecer. E nós gostaríamos de saber do Luiz o que inspirou esse título, o porquê Partiremos ao Amanhecer. Era o início da trajetória, Luiz? Exato, Frajola. Eu pensei nesse título, na verdade, partindo de uma fala, de uma frase que eu imagino ter saído da boca do meu trisavô quando eles decidiram vir para o Brasil, né? Quando eles decidiram partir logo ao amanhecer. Mas acabou sendo, muitas pessoas interpretam ainda assim de uma forma romantizada, né? Partiremos ao amanhecer como sendo, vamos partir para o futuro, para o nosso sonho, para uma esperança de uma vida melhor, né? Na América. Que não deixa de ser, né? Naquele momento ali, eles, na realidade, mesmo sendo, buscando um meio de vida melhor, né? Mas existia essa expectativa, né, de esperança de dias melhores, não é isso? Sim, sem dúvida. E você me perguntou... Oi, pode continuar. Não, desculpa, você havia me perguntado se quando eu fui escrevendo, se eu imaginava qual era o público-alvo, né? Se eu estava escrevendo para a minha família, né? Específico. De fato, tem essa coisa de estar falando com alguém, seria tentando escrever como foi a história da família Pares e para os Pares. Mas no final, acabou que extrapolou essa coisa da família, né? Eu acho que todo mundo que gosta dessa história da imigração, ou pessoas que têm essa curiosidade de saber, afinal de contas, quem foram, né, os nossos antepassados. Como eu já disse, eu também não tinha ideia nenhuma de como havia sido a vida deles na Itália, né? Então, foi assim. Maravilha. Nós gostaríamos de saber o seguinte, Luiz. Você finalizou essa obra, salvo engano, em 2022, não é isso? Já houve um lançamento aqui em Conchas ou não? Frajola, eu tive a felicidade de receber da Câmara Municipal dos Vereadores uma moção de congratulação, que eu não esperava, fiquei muito feliz, né? Agradeço mais uma vez aos vereadores, mas não houve um lançamento oficial. Não houve ainda. Então, e nem sei se vai haver, porque o que aconteceu foi uma propaganda no boca a boca, e eu acabei me esperneando aqui para conseguir vender os exemplares que estavam me pedindo, né? Então acabou assim, já se passou o tempo, né? Eu publiquei em setembro do ano passado e até agora nada oficial. Maravilha, então é só para vocês verem que ainda não teve nem aquela reunião de família ainda para que todos pudessem receber o livro, né? Exato. É uma coisa bem natural e a gente fica feliz por isso, como é a participação dele hoje aqui. Uma participação bem natural, onde eu quero agradecer mais uma vez meu amigo Vismar Gomes, né, que ao ver essa obra do Luiz, ele nos sugeriu, né, olha, pode fazer um convite para ele, porque a obra é maravilhosa e certamente vai trazer à tona aí grandes histórias, né? Vai trazer à tona aí um passado que trouxe muita luta, né? Mas também muita alegria para aqueles que participaram, mas também se espelha em várias outras famílias, como o próprio Luiz disse, várias outras famílias ele encontrou pelo caminho, né?
durante as suas pesquisas, e se a gente for ver, não foi diferente com a gente. Aqui nós temos pessoas também que vieram até dentro do nosso próprio país, pessoas de vários outros estados, que tem aqui na nossa região, tem no estado de São Paulo, como um local de realização de sonhos, de produção, né? Você vê que nós temos aqui tem o pessoal do Maranhão que vem para a colheita, nós temos aqui o pessoal do Paraná que escolhe aqui no interior de São Paulo, nós do Nordeste, eu que sou lá da Bahia, mas quantos tem aqui da Paraíba, de Pernambuco, quantos que vêm, que tinham aquele sonho lá, olha, eu vou para São Paulo, já é até histórico isso, com o saudoso Luiz Gonzaga, né? Então, ele retratava muito bem essa nossa migração dentro do próprio país em busca de dias melhores. E não foi diferente com os italianos e com tantos outros aí, né, que vieram buscar dias melhores, sonhando com dias melhores, mas todas as pessoas que não vieram só em busca de um sonho, vieram construir o seu sonho. Todas as pessoas que vieram, trabalharam, né? E por isso a gente vê aí todas essas famílias tendo ainda a oportunidade de hoje sentar para rever a sua história, o caminho que foi percorrido ao longo desses anos. Mas, para que a gente... Frajola, via de regra, todas essas pessoas, não foi diferente com os italianos, com os portugueses, espanhóis, os sírios libaneses, né, que foram parar em Conchas, não foi diferente dessa migração interna do Brasil, né, e acabaram todos, via de regra, se dando realmente muito melhor do que estavam na sua terra natal. Via de regra, acabou dando certo. Com certeza. Então todos, a gente vê, até mesmo uma terra que é super desenvolvida como o Japão, e a gente vê até japoneses, né, chineses que vieram para o Brasil, principalmente em São Paulo ali, e construíram aí impérios, grandes fortunas, né, mesmo tendo o seu país lá ainda tido como primeiro mundo, e o nosso não, está naquela época, mas aqui se deram melhor do que se estivessem lá na sua terra, e voltam sempre, né? Então a gente fica feliz com isso. O Brasil é uma terra hospitaleira, de um povo hospitaleiro, né? E que acaba aí tendo essa miscigenação, né? E lembrando que essa turma de italianos, assim, no livro eu até cito uma lista de mais de 30 sobrenomes, enfim, não esquecendo dos portugueses, sírios, etc., mas lembrando que, na verdade, foram eles que estiveram aí em Conchas, no comecinho da cidade, foram eles os responsáveis, de fato, praticamente pela criação do município, né? Eles estavam aí desde o começo e ajudaram a construir a nossa cidade. Desses dados de pesquisa que você fez, isso teve início quando? 1600, 700? Não, 1800? Já não? A história começa no ano de 1772, que é o nascimento do meu ex-avô, né, filho do meu heptavô, né, é coisa muito antiga, são 250 anos de história, né, na época que a Itália ainda não era Itália. Maravilha, então são informações históricas e que você vai poder aí ter a oportunidade de conhecer esse livro, né? Nós vamos deixar o link para que você possa acompanhar depois aqui no nosso Giro de Notícias, vamos deixar à sua disposição, não só para os familiares, mas para todos aqueles que, assim como a família Pares, né, fez essa trajetória em busca aí de um sonho, né? Então, a história dos Pares que começa lá do Veneto ao interior do estado de São Paulo. E uma frase que ficou para o escritor, o Luiz, foi essa: partiremos ao amanhecer. Luiz, muito obrigado pela sua participação, obrigado aí por esse tempo que você se dispôs a estar aqui falando conosco. Se tiver mais algo assim que você queira acrescentar sobre essa obra, sinta-se à vontade. E hoje eu vou ficar aí na expectativa, né, de receber esse livro para que eu possa estar aí fazendo a leitura e conhecendo a história de mais uma família que
foi bem recebida e que também contribuiu para o crescimento do nosso país. Frajola, eu espero que as pessoas que se interessem pelo livro, né, que aproveitem a história. Eu fiz vários entrelaçamentos de histórias de personalidades famosas, como Napoleão Bonaparte, alguns papas, como eles interagiram com a minha família quando estavam na Itália ainda, de certa forma, né? Fiz um paralelo entre essas histórias. E só queria agradecer, de verdade, pela oportunidade de estar falando com vocês, deixar o Instagram, para quem quiser seguir, eventualmente, através desse contato, adquirir o livro, se não no link que você disponibilizou, do Clube dos Autores. O Instagram é @livroparisi, livro Parisi sem acento. Maravilha. A gente que agradece a sua participação, desejo aí muitos anos de vida para que você possa estar ainda vivenciando aqueles que estarão buscando essas informações que você se dedicou a colher, que a gente sabe que é dispendioso, a gente sabe que tem que ter comprometimento, tem que se dedicar tempo e gasto também, né, para que se faça isso tudo e para que entregue esse presente, né, para aqueles que terão a oportunidade de reviver parte dessa história ou até mesmo conhecer a história não só da sua família, mas de outras famílias que percorreram o mesmo caminho. Um abraço, obrigado, e eu espero ter o privilégio de conhecê-lo pessoalmente aqui. Frajola, tô te devendo um livro autografado, vai ser uma satisfação te conhecer pessoalmente também. E obrigado mais uma vez a todos, saúde e sorte a você e aos ouvintes. Obrigado. Maravilha, então tivemos aí a participação do Luiz Gustavo Parisi, ele que trouxe aí um pouco, né, da sua história, um pouco da história da sua família, com esse livro aí, Partiremos ao Amanhecer. Então, é a história da família Parisi, que saiu da Itália, que chegou ao Brasil, principalmente aqui no interior de São Paulo.